meu querido povo do Marajó, começando mais uma edição do Balanço Geral com a nossa missão de sempre deixar você muito, mas muito bem informado. Já convidando você para fazer parte da programação da Marajó TV através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp, porque eu quero saber a sua opinião a respeito dessa história. Um homem foi preso, acusado da morte do próprio filho, uma criança, na zona rural aqui de Breves. Essa situação vem sendo investigada pela Base Integrada de Segurança Pública de Antônio Lemos. Primeiro, há indícios de que a criança já vinha sendo abusada sexualmente. Depois, houve informações, e aí a base apurando, porque acaba que esse serviço que é realizado na base, eles vão recebendo as demandas, ouvindo as pessoas, para que depois possam realizar algum tipo de trabalho. Segundo as informações iniciais, a criança teria morrido afogado, mas quando os policiais chegaram na residência, onde inclusive já estava acontecendo o velório da criança, os policiais perceberam, tá aí, ó, inclusive essa imagem da lateral é na hora do velório, na casa onde eles chegaram, na zona rural aqui de Breves. Quando eles chegaram, perceberam que a criança estava com indícios de agressão, de que de alguma forma a criança foi agredida. E aí, posteriormente, um trabalho de investigação foi realizado. A gente vai trazer detalhes dessa história que a gente já vem acompanhando há alguns dias. Já vem acompanhando essa história revoltante de um pai acusado da morte do próprio filho, uma criança. E, infelizmente, diante dessa história revoltante, a gente lamenta demais, a realidade em que a gente está vivendo, essa falta de amor, né? Essa falta, literalmente, de compaixão pela vida. E esse cidadão, ele foi preso pelas autoridades policiais. Nós temos as imagens da chegada dele aqui. A nossa repórter Ine Pompeu questionou ele a respeito dessa situação, desse crime brutal. A gente vai trazer detalhes e a postura deste cidadão diante dessas acusações. Então eu quero saber a sua opinião. Nosso WhatsApp está aqui, ó, bem no rodapé do seu televisor. Traz para mim a sua opinião, qual que é a sua opinião a respeito dessa história tão revoltante que a gente vai ter que contar, porque é a vida real. A gente aqui mostra o que acontece de fato em Breves, seja de forma positiva ou negativa. E, infelizmente, uma história como essa acontecendo aqui na zona rural do nosso município. Daqui a pouquinho a matéria completa aqui na tela do Balanço. Mandar um abraço aqui para você que está me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue mandando mensagem, fazendo parte da programação da Marajó TV através das redes sociais e aqui através do nosso WhatsApp, mandando a sua denúncia, a sua sugestão de pauta. E falar em denúncia, eu já começo o Balanço Geral com a participação dos nossos telespectadores, que mandaram para nós uma demanda da rua Maria do Boi, no bairro Jardim Tropical. Essa via acaba interligando ali o Jardim Tropical com o finalzinho do Riacho Doce. Os moradores estão enfrentando muitas dificuldades porque a via fica intrafegável, dificultando a vida principalmente das crianças que têm que ir para a escola todos os dias e acabam literalmente se sujando nessa lama, no barro e na moinha. Os detalhes você tem a partir de agora. Vixe, Nossa Senhora. Nós estamos aqui na Maria do Boi atendendo a solicitação dos nossos telespectadores, fazendo esse apelo à gestão pública municipal relacionado a esse espaço da via aqui. Segundo os moradores, a área está complicada e, como você pode ver nas imagens, é visível essa situação. Infelizmente, boa parte da via fica intrafegável a partir do momento que começa a chover. E a gente está mostrando aqui para você até como triste realidade de algumas vias aqui do nosso município de Breves. Literalmente, centenas de famílias são prejudicadas porque aqui a via dá acesso, inclusive, para outros espaços que deveriam atender a comunidade. Como você pode ver, os próprios moradores estão tentando amenizar os transtornos aqui, jogando aqui restos de serragem, que é a moinha, ou pedaços de madeira para tentar fechar um pouco essa área alagada, dificultando a vida
das pessoas. Nós temos outras vias de acesso aqui a Maria do Boi que também tem a mesma realidade. A via aqui, como você pode perceber, as pessoas já estão jogando caroços para tentar justamente amenizar essa situação e evitar os problemas que são ocasionados. Eu estive conversando com alguns moradores a respeito dessa situação que infelizmente está prejudicando a vida das pessoas. Você vai conferir uma entrevista agora. E a rua tá desse jeito aí, olha aí. Entendi. Quando chove? Chove, fica só alagado. E as crianças? A gente já foi umas 3 vezes lá na CEOB, fala que vem até hoje. Nada. Nada. Vocês estão esperando esse serviço há quanto tempo? Olha, não tem nem previsão. Ainda não entrar. Então, há mais de 3 anos aí a CEOB ainda não entrou. Nunca. Até a caçamba de dia tinha sacrifício para entrar aí. A toleira, quando chove muita água, ela alaga tudinho, fica igual um rio. Não tem para onde escoar. Os moradores aqui acabam sofrendo. Sofrendo, muito sofrimento com o negócio de água, que é sofrimento e poço de água. Os moleques chegam tudo sujo para a escola. Entendi. O pneu da moto bate nessas poças, aí espia a água. Ó, como você pode perceber, é a realidade em que os moradores apresentam para a gente. A gente vai seguir um pouco mais à frente, até para mostrar aqui, olha, meu cinegrafista Josias França vai mostrando para você um pouquinho a situação da via. Lá à frente, ó, pessoas caminhando, crianças e outros moradores também que aqui tem que passar por esse tipo de situação lamentável. Olha só, aqui até o mato já está crescendo no meio da vala. A gente pode mostrar isso aqui para você, ó, aqui a saizeira, aquele famoso caminho de roça, né, que você tem que andar pelo açaizeiro. Ainda bem que eu tenho essa habilidade aqui com os tempos de roça, José, porque senão aqui seria um pouquinho difícil de caminhar. Olha só aqui, ó, como está essa situação. A via está complicada, os moradores têm que passar por esse tipo de situação todos os dias e o pior de tudo é quando chove. Quando chove, a situação fica ainda mais complexa e complicada. Esse aqui é um outro acesso da Rua Maria do Boi, em que os moradores precisam passar e fica desse jeito. Ali ao fundo, a gente está vendo ali mais uma área, outras pessoas tendo que caminhar por aqui, por essa rua, nessa situação lamentável. E mais uma vez destacando, nós estamos aqui, ainda está sol, né? Pior é quando chove, a rua fica lisa, fica intrafegável, dificultando a vida das pessoas, o mato tomando conta aqui já, ainda deixando a situação ainda pior. O que a gente pede aí por parte das autoridades, um pouco mais de atenção do poder público para a gente amenizar os transtornos que a população está passando nessa área. Oi, senhora, tudo bem? Bom dia. A rua aqui está difícil de andar? Tá. A senhora mora há quanto tempo aqui? Olha, eu não moro aqui, mora só meu filho, olha. Seu filho. É. Mas quando a senhora precisa vir aqui... É, que eu venho todo mês que eu venho receber aqui. E quando está chovendo aqui, é complicado de passar? Fica muito ruim mesmo, muito ruim para A senhora passar. é da zona rural, né? E aí tem filhos que moram aqui? Tem. Poxa, tá aquela de, Tá certo. aquela de cozinhar roxinha ali. Tá. Obrigado pelas informações. A gente continua mostrando, até para apresentar para você de casa, essa realidade. Aqui os moradores tentam resolver o problema da forma que dá. O principal caminho que eles têm utilizado é o resto de serragens, de moinhas. E muitas vezes eles mesmos têm que comprar essa serragem para vir de alguma forma amenizar esses transtornos e resolver essa situação. Olha aqui, ó, mas poça. A gente está andando aqui pela Maria do Boi até para mostrar para você. Ali em cima, na imagem, a gente vê uma situação ainda mais complexa, que é justamente já o aterro a partir de moinhas, já que a gente pode mostrar para você. As crianças têm que conviver com isso e infelizmente essa aqui é a realidade aqui dos moradores da Maria do Boi. A gente aproveita para fazer esse apelo para a Secretaria Municipal de Obras. Aqui tem também bastante barro, que deixa a rua lisa, prejudicando aqui a vida das pessoas nessa área. Aí nesse ponto aqui já é uma mistura de moinha, barro e caroços de açaí.
segundo os moradores, isso aqui é um risco, porque as pessoas acabam caindo e se machucando nesse perímetro aqui. A gente mais uma vez faz esse pedido à Secretaria Municipal de Obras para a gente resolver essa situação, porque os moradores não aguentam mais. Os políticos que aqui vêm só apenas em ano de eleição e, infelizmente, passou a eleição, o povo vive isso aqui, o abandono total. Gente, olha só, a imagem fala por si só. Os moradores pedindo esse apoio, e a gente pede aqui com tanto carinho, né? Fala até que é apoio, na verdade é obrigação do poder público resolver essa situação. Mas a gente pede que a Secretaria Municipal de Obras, através do prefeito municipal de Breves, que é ordenador de despesa, que é que define onde o recurso vai ser gasto, onde a estrutura vai chegar, que possa de fato resolver essa situação, porque segundo os moradores, onde eu estive lá, são 3 anos sem manutenção à via. É os próprios moradores que organizam, que preparam. Aí o pessoal paga taxa de iluminação pública e não tem iluminação pública. Aí o pessoal contribui com os impostos para o município, mas não tem o serviço da infraestrutura. Então a gente pede que o poder público possa olhar por esses moradores diante dessa situação tão complicada que é a questão do urbanismo na cidade de Breves. Investimento na infraestrutura, o quanto que é importante esse investimento chegar a quem mais precisa, que é a nossa população. E a gente continua acompanhando, e se não fizer, pode ter certeza que eu volto lá de novo e a gente vai continuar mostrando até o problema ser resolvido. A gente muda de assunto agora porque vamos falar de esporte. Infelizmente, o clube do Remo acabou passando um vexame, perdendo de 4-1 para o Náutico. E essa derrota acendeu o alerta ainda e o medo da própria torcida de uma possível queda para a Série D. Veja só os detalhes. O Náutico superou o Remo do início ao fim da partida. Gustavo Maia abriu o placar aos 11 minutos. Logo em seguida, o zagueiro Sheldon foi expulso por falta em Souza. Com um jogador a menos, o Remo viu o Náutico ampliar o placar já nos acréscimos do primeiro tempo com Paulo Sérgio. Na volta do segundo tempo, Marco Antônio marcou para o Leão. O Náutico não se intimidou e 5 minutos depois fez o terceiro. O quarto gol veio aos 35 minutos com Rafael Vaz. Placar final, Náutico 4, Remo 1. Mais uma vez a gente acabou errando taticamente entre a gente, né? Aquela expulsão logo no início do jogo nos fez mudar e repensar toda a estratégia que a gente veio para cá e dificulta, a gente já sabia da dificuldade, um jogo grande de 2 times de camisa pesada, né? E infelizmente a gente acabou saindo derrotado novamente. O Remo segue com 4 pontos e é o 14º colocado. O próximo jogo é no sábado contra o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís. Olha só, infelizmente a derrota vergonhosa 4-1, meu Deus do céu, uma verdadeira peia, né? Que infelizmente o clube do Remo levou. A gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa competição na Série C, onde o clube do Remo está. Já o Paysandu está numa situação bastante complicada também. Está lá na zona de rebaixamento e isso gera uma preocupação também para a torcida. O Paysandu empatou contra o Guarani e segue em perigo na zona de rebaixamento da Série B. Veja só os detalhes. As duas equipes estavam buscando a primeira vitória na competição. O Guarani levou o perigo ao Paysandu logo aos 11 minutos. Matheus Nogueira defendeu. João Vieira tentou, mas não levou perigo. No segundo tempo, a trave barrou esta bola bicolor. Já no final da partida, outra boa chance e Brian mandou para fora. E o jogo ficou no 0-0. Vamos lamentar, vamos tirar coisas positivas desse jogo. Vamos lembrar que é uma competição que arrasta, muito enganchada no início dela, para equipes do nosso porte, mas é pouco, falta pouco. Nós vamos trabalhar muito, nós temos essa decisão lá contra o Vila e depois vamos trabalhar muito para a gente conseguir a primeira vitória contra uma grande equipe,
que está fazendo uma belíssima campanha, que é o América Mineiro. O Paysandu segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação e com 5 pontos. Olha só, e os detalhes dessa competição esportiva a gente vai trazer aqui dentro do Balanço Geral. Esperamos que os times paraenses Remo e Paysandu possam ter de fato essa garantia de melhoras na sua colocação de tabela. Agora a gente fala da programação Maio Cinza, que é um momento importante de conscientização contra o câncer no cérebro. É isso, produção? E é claro que a matéria completa a gente traz agora com N. Pompeu. Nesse mês de maio, nossas atenções estão voltadas para a conscientização e combate do câncer cerebral. Estamos falando de Maio Cinza. O Maio Cinza é essencial, afinal, o câncer cerebral afeta o órgão responsável pelo controle de todas as funções do nosso corpo. Esse tumor, apesar de não ser tão frequente, ainda afeta 4% da população, ocupando o 10º lugar na lista dos tumores que mais causam mortes no Brasil. Esse tumor pode ser tanto benigno quanto maligno. O primeiro é caracterizado pelo crescimento lento, podendo ser solucionado com uma cirurgia para remoção. Já os malignos têm um crescimento acelerado, apresentam sintomas e necessitam de tratamentos mais complexos. Para aumentar as chances de cura, a detecção precoce é a maneira mais eficaz, pois não há forma de prevenção. O sistema nervoso central é formado pelo cérebro e a medula espinhal. O surgimento de tumores dessa região é devido ao crescimento de células anormais nesses tecidos. A ampla maioria desses tumores surgem no cérebro. Os fatores de riscos. As causas são multifatoriais, algumas adquiridas durante a vida e outras hereditárias, como, por exemplo, a neurofibromatose. Fatores que aumentam os riscos são exposição à radiação, como no caso de profissionais que trabalham com raio-x, pacientes que se submetem à radioterapia ou exames excessivos com radiação, como a tomografia. Até o presente momento, não existe uma forma específica de prevenir esse câncer. A detecção precoce é realizada em pacientes com sintomas sugestivos da doença através de exames clínicos e de imagem. O Maio Cinza é um mês inteiramente dedicado à conscientização do câncer cerebral, que alerta para dores de cabeça constantes ou mudanças no padrão da dor e perda ou alteração de alguma função neurológica. Conscientizar é salvar vidas. Esse mês e em todos os outros, esteja atentos aos sintomas do câncer cerebral. Obrigado, N, pelas informações. A gente vai continuar mostrando iniciativas e campanhas de saúde visando cuidar da nossa população. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais Balanço Geral, te trago detalhes dessa história revoltante de um pai acusado da morte do próprio filho, uma criança. Todos os detalhes eu te conto logo depois do intervalo e eu volto já já. Já de volta com o Balanço Geral. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Continue interagindo com a gente, fazendo parte da programação da Marajó TV, através das redes sociais e também através do nosso WhatsApp. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. Olha só, de acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas semanas, mais de 5 milhões de possíveis casos de dengue foram registrados no Brasil. Aqui no estado do Pará, o número praticamente dobrou. E nessa região amazônica, segundo os especialistas, um dos principais motivos é a incidência de chuvas, que acaba gerando e acumulando água parada. Os detalhes você vai ter a partir de agora. Terreno abandonado, lixo e pneus no meio da rua. Prato cheio pro Aedes aegypti. São em locais assim que o mosquito da dengue se multiplica e junto o aumento da doença. O número de casos e mortes por dengue no Pará mais que dobrou nos primeiros 5 meses deste ano. O crescimento ultrapassou os 200%. Em 2024, foram quase 9.300 pacientes positivados com a doença e 4 mortes. Mas o que explicaria este aumento?
É natural que todos os estados eles tenham um acréscimo. O estado está trabalhando principalmente na lógica de trabalhar com os municípios os planos de contingência, que é a preparação da epidemiologia, controle vetorial, atenção ao paciente. Em 2023, foram registrados 4.602 casos e 1 óbito no estado. Esta semana, o Brasil ultrapassou a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue, como revela o Ministério da Saúde. A CESPA reforça orientações importantes de prevenção e como a população pode se proteger contra a dengue. É necessário que a verificação, para que a gente impeça realmente que o Aedes nasça, é que seja uma vez por semana. Faça uma rotina, demora 10 minutos, ele faz um na sexta ou no sábado, verificar todos os possíveis locais que podem ser criadores, atrás da geladeira, se for geladeira fosfria, a gente lavar o vasilhame do animal doméstico, passando a escovinha ao redor do vasilhame, colocar o lixo no horário mais próximo da coleta para ele não ser um possível criador, e assim a gente pode combater o Aedes e impedir que ele nasça e assim evitando as possíveis doenças. Olha só, gente, esperamos que a nossa comunidade possa ter ainda mais consciência a respeito desse cuidado com os quintais para evitar ainda mais áreas e focos de contágio, tá bom? Minha produção enche imagens na tela dessa situação que a gente vai trazer agora. Gente, olha só, imagens de um circuito de monitoramento próximo a uma conveniência que funciona também como bar aqui no centro da cidade, registrou uma confusão envolvendo um civil e um policial militar. E aí o confronto que você vai ver a partir de agora mostra aí o quanto que essa situação foi arriscada. Não só, graças a Deus, não teve morte, mas, gente, diante dessa confusão, a troca de tiros. O primeiro tiro é disparado, depois o policial reage na sequência da imagem. Olha a confusão, olha o pessoal correndo. A troca de tiros, isso foi registrado no centro aqui da cidade de Breves. Nós estamos acompanhando essa história, daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações para você. Graças a Deus, ninguém morreu, mas que o risco de sair alguém, inclusive inocente da história, ter morrido nesse confronto, foi muito alto, porque, meu amigo, foi uma troca de tiros aí no meio de muitas pessoas. Ontem à noite, aqui em Breves, a gente aproveita para chamar a atenção, para tomar mais cuidado, gente. Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito dessa história, mas a gente lamenta uma situação como essa, é notícia, repercussão em rede estadual desse confronto envolvendo um civil e um policial militar. Uma pessoa aí, um jovem e um policial militar. A gente vai trazer detalhes na edição de hoje do Balanço Geral daqui a pouquinho para você. Agora eu te trago informações a respeito de mais um ponto que a comunidade pediu para nós. Aproveitar, coloca o número aqui na tela, produção, porque várias demandas chegam para a gente através das redes sociais. Os moradores da Nova Breves, mais uma vez, pediram apoio por parte aqui da Marajó TV para que a gente possa estar buscando junto à prefeitura, que afinal tem recurso público para isso, né? Para tentar de alguma forma resolver essa demanda que está cada vez mais difícil. As ruas intrafegáveis, e eu tenho um conteúdo rapidinho a respeito dessa situação aí da Nova Breves. Nós estamos aqui na Rua do Pinho e olha só o estado em que está essa via na Nova Breves. Como você pode perceber aqui ao lado, o mato está tomando conta da via. Apesar disso, infelizmente, as crianças precisam utilizar esse espaço até para brincar. A gente vê aqui ao fundo, meu cinegrafista vai me acompanhar e vou mostrar um pouquinho para vocês essa triste realidade das ruas. Essa é a realidade bem parecida dos moradores aqui da Nova Breves. Infelizmente, durante muito tempo a população fica sem esse suporte adequado para tentar de alguma forma amenizar os transtornos. Com isso, o mato toma conta das vias e elas ficam praticamente intrafegáveis, dificultando ainda mais a vida dos moradores.
Nossa equipe tem recebido diversas denúncias dessas vias e, por conta disso, estamos acompanhando essa realidade dos moradores. Então a gente pede a Secretaria Municipal de Obras para dar uma olhada nessa situação aqui na Rua do Vinho, na Nova Brete. Olha só, esperamos realmente que a Secretaria Municipal de Obras possa fazer alguma coisa aí pelos moradores, que está complicado e infelizmente essa situação lamentável. Minha produção, enche imagem na tela. Agora há pouco nós estivemos em um café da manhã junto com o Comando Regional 12 da Polícia Militar e os veículos de comunicação aqui de Breves, para também comemorar os resultados positivos que o Comando Regional 12 da PM tem tido relacionado à segurança pública. Então a gente vem trazer daqui a pouquinho uma matéria e aproveitar para parabenizar toda a Polícia Militar pelo trabalho que vem conseguindo realizar. E é claro, diante desses resultados positivos que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, está chegando o mês de junho e julho também, época do ano em que marca o período de seca, com baixa no volume dos rios e, é claro, o calor que não para de aumentar. A gente tem uma matéria sobre esse verão amazônico, bem como o quanto que essa temperatura aí na média de 35 graus acaba afetando a nossa vida. Veja só os detalhes. Segurar o guarda-sol, colocar chapéus e bonés na cabeça, escolher um banco na sombra da árvore. Essas são algumas das muitas estratégias do povo paraense para tentar driblar o calor. E é tempo dele, que chegou com força total. A gente costuma até brincar que é um sol para cada motoboy, né? Mas tá quente mesmo. O trabalhador utiliza a blusa de manga comprida como outra alternativa à exposição da luz solar. Sim, com certeza. E quem tem o hábito de fazer exercícios ao ar livre já tem um produtinho como fiel escudeiro. Passo protetor, a sombrinha não sou muito adepta, não. Estamos vivendo o período de transição do inverno amazônico para o verão. E a época explica o aumento das temperaturas. A temperatura realmente, durante o dia, a máxima às vezes chega até 34, 35 graus, uma sensação térmica muito maior por conta da urbanização, né, que forma as ilhas de calor. No entanto, como nós estamos com o enfraquecimento do El Niño, que é o sistema lá do Pacífico, que inibe a formação de nuvens, que estamos numa fase de neutralidade, nós vamos continuar tendo as chuvas de convecção no período da tarde, fruto de umidade que vem justamente do Atlântico, que penetra o continente, e essa combinação de umidade com temperatura da superfície provoca essas chuvas rápidas. O termômetro da rua aponta a casa dos 34 graus e com a umidade a sensação térmica pode ser ainda maior. E olha que ainda nem chegamos nos meses mais quentes do ano, agosto e setembro, quando os termômetros podem marcar até 35 graus. As chuvas continuam presentes nesta época do ano, mas com uma característica bem específica. Quando você tem essa combinação de temperatura da superfície e a umidade que entra, existe uma evaporação muito grande, uma condensação muito grande. Elas se formam, são bem localizadas, fortes, né, bem localizadas. E podem, muitas vezes, algumas delas podem trazer consequência em termos de vendavais. Para minimizar os efeitos do calorzão, a dica principal é manter sempre a hidratação em dia. E essa água de coco aí foi uma tentativa de evitar o calor, de... Caminho, né? Eu gosto de caminhar, dei minhas voltas e eu tomar uma aguinha de coco para poder refrescar a cabeça. Olha só, e é claro que cada um dá um jeitinho, né? Mas é importante se prevenir para evitar doenças de pele, como câncer de pele, devido à alta radiação e à insolação, que é justamente o sol. A gente vai trazer agora informações a respeito do café da manhã promovido pela Polícia Militar, através do Comando Regional 12, que supervisiona a região do Marajó Ocidental, com os veículos de comunicação aqui do município de Breves. Eni Pompeu esteve lá junto com a gente nesse café da manhã de socialização. Veja aí.
Muito bem, nós estamos aqui nesse café da manhã que foi oferecido aí pela Polícia Militar aqui do município de Breves. Vou conversar com o nosso repórter e âncora do Balanço Geral, Marlon Nascimento. Marlon, fale pra gente desse momento, desse dia especial. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer o nosso comandante aqui do CPR-12, Coronel Márcio Abud, e também todo o comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, por esse trabalho tão importante, reduzindo de fato a criminalidade aqui na nossa região. A gente sabe que não é possível evitar, mas a resposta rápida que a polícia sempre tem dado, a gente tem percebido isso. E nada melhor do que a gente estar aqui ouvindo ainda mais as autoridades do nosso município, para que a gente possa estar sempre fazendo esse trabalho em conjunto com todas as autoridades, para que a gente possa deixar a nossa população informada, mas acima de tudo também aproximar a comunidade de uma instituição tão importante que é a Polícia Militar. Muito obrigada, Marlon. Agora a gente vai conversar com o Coronel Márcio Abud, ele que é comandante regional. Comandante, primeiramente gostaria de lhe parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido aqui na nossa região. E agora eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho desse dia. Primeiro a gente vai agradecer, né, a presença de vocês. Nós também chamamos outros repórteres, outras emissoras, mas só que estavam com outros compromissos, né? Isso é para vocês da imprensa, né, que acompanham o trabalho, né, daqui de Breves, de toda a região do Marajó Ocidental, né, que são 10 municípios onde eu comando, né, comandante do batalhão aqui, Tenente Coronel Moraes, subcomandante Capitão Lopes. Então é importante a imprensa, é importante para nós, policiais militares, policiais civis, não só aqui, mas em todo o estado do Pará, né, e no Brasil, né, o trabalho de vocês, né? Então são vocês que levam o trabalho nosso, né, que divulgam o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Detran, do Conselho Tutelar, né? Quem ganha com isso, né, senhores, é a sociedade de Breves, é o Marajó Ocidental, CPR-12, tá? Então isso aí já era para ter feito há algum tempo, né? Chamando vocês que estão sempre, né, divulgando o nosso trabalho, né? Positivamente, quando há falhas nossas também, vocês também divulgam, né? Mas a gente só tem a agradecer. Isso aqui é um café da manhã que vai se estender ainda mais, entendeu? E muito obrigado, né? Obrigado por vocês daqui da imprensa de Breves, que divulga o trabalho, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Detran, em todo o Marajó Ocidental. Aproveitar a ocasião e vamos falar um pouco de números, já que é significativo, né, a redução da criminalidade aqui no estado do Pará. Sim, com certeza. Nós temos uma fonte que vem, as produtividades do DGO, Diretoria Geral de Operações, onde o nosso diretor é o Coronel Neves, né, em Belém, e ele passa tudo para o nosso comandante geral. Também a Segup também tem toda essa estatística, né, de números, né, e assessora o nosso governador, Dr. Helder Barbalho. Então, o CPR-12, nós saímos de 2022, conforme os números, né, do DGO, de 175 prisões, 175, né, em 2022, eu não era o comandante, para 2023, fizemos 766 prisões, quase o quê? 60%, né? Então essas prisões foram do 9º Batalhão e os pelotões, como Curralinho, Bagre, São Sebastião de Boa Vista, Anajás, Gurupá. Esse, de 69 batalhões, saímos de uma classificação em 2022 com 175 e ficamos em 4º colocado no Pará, fonte do DGO, de 175 para 766. CPR-12, né? São 14 CPRs. Aí tem CPC-1, CPC-2, CPRM, Batalhão Rodoviário, né? CME, são 20, são os COINTES, né? E em 2022 ficou, acho que em 18º, também na produtividade do DGO. E em 2023 saímos para o 5º colocado no Pará. Saímos de 758 prisões em 2022, já no meu comando em 2023, para 1.501 prisões. Aí o CPR-12 já entra a Companhia de Portel, né, que é a 22ª, e Melgaço, a Companhia de Afuá e Chaves, que é a 32ª CPM. Então abrange todo esses municípios, são os 10. Então, ficamos em 2º colocado no Pará em menores, em apreensão de menores. As drogas, nós temos aqui a Balsa Antônio Lemos, né? Isso aí é fundamental para a segurança pública. Então, esses dados, essas fontes, não sou eu que estou falando, fonte do DGO, Diretoria Geral de Operações da PMPA. Então, o trabalho aqui no CPR-12, juntamente com o nosso Tenente Coronel Moraes, agora com o nosso subcomandante, nossos sargentos, cabos e soldados, é magnífico.
Aqui em Breves, aqui hoje, todo final, agora em 2024, janeiro de 2024 até agora, 27 de maio de 2024, nós já estamos quase 800 prisões. Não sou eu que estou falando, porque todo mês sai a produtividade, né, dos rankings dos CPRs no Pará. E o trabalho é esse, em todo o Pará. Hoje nós somos referência na segurança pública no estado do Brasil, aqui, no Brasil. É verdade? Referência, pô, em números de mudança, né, de que baixou o crime, né, no estado do Pará. É aqui. Graças ao nosso governador, doutor Helder Barbalho. Muito obrigada, Coronel Márcio Abud. Agora a gente vai conversar com o comandante do 9º Batalhão, Tenente Coronel Moraes. Aqui também está o subcomandante, o Capitão Lopes, né? Gostaria que o senhor desse uma palavrinha para a gente, né, para quem está nos assistindo. E vocês que estão aí frequentemente nas ruas, né, nos livrando aí da criminalidade. Positivo. O nosso comandante já fez toda uma explanação relativo ao trabalho, né, desenvolvido não só no CPR 12, mas também aqui especificamente no comando do 9º Batalhão, né? E é toda uma ideia de planejamento, de gestão, que a gente faz isso, a gente planeja nossas operações e para que a gente possa ter êxito nas missões. Então é isso aí, a gente está dia e noite trabalhando e conta muito com o apoio da população para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui em Breves. Muito obrigada, comandante. A gente continua acompanhando aí todo o trabalho da Polícia Militar aqui do município e trazendo para vocês dentro das programações da Marajó TV. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Eni, pelas informações. A gente destaca o quanto que é importante a parceria com as autoridades, também trazendo informações do trabalho importante realizado por parte da Polícia Militar. Olha só, nós trouxemos esse destaque de uma história revoltante que aconteceu na zona rural. O homem, inicialmente, pelo que foi apurado pelas autoridades policiais, teria perdido um filho afogado. A polícia já tinha também outras denúncias a respeito dele, mas chegando no local, já no velório da criança, a polícia acabou percebendo que a criança que tinha morrido afogado também tinha sido violentada. Os detalhes você vai ter a partir de agora. Um caso de violência e abuso que deixou a comunidade local revoltada. Um homem acusado de afogar o próprio filho e abusar de sua enteada. O caso aconteceu no rio Jacaré Grande, próximo ao rio Anajás, um dos rios aqui do município de Breves. Nossa equipe obteve informações de que a polícia recebeu denúncias de que uma briga generalizada entre um casal tinha acontecido e o marido tinha agredido a mulher. Foi feito o boletim de ocorrência e encaminhado para a Base Integrada Fluvial Antônio Lemos. No começo da tarde do mesmo dia, a polícia recebeu novamente denúncias do mesmo local, só que dessa vez as informações foram de que uma criança de apenas 1 ano e meio de idade tinha morrido afogada. Ao chegar no local, pessoas estavam aglomeradas e a equipe da Base Antônio Lemos constatou a veracidade dos fatos. A criança estava morta e já estava em estado de putrefação e havia sinais de agressões físicas e indícios de abuso sexual. Você cometeu esse crime? Não, porque nós achamos ele já morto, já criança. O que aconteceu? Ele caiu na água. A criança caiu na água. Eu não vi, e nem ele nem a mãe dele. Não fui matar a criança. Segundo informações da polícia, a mãe confirmou em seu depoimento que as 2 crianças sofriam um abuso. Tanto o menino de um pouco mais de 1 ano que veio a óbito, quanto a menina. O homem foi preso pela Base Integrada Fluvial Antônio Lemos e posteriormente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Breves, para os procedimentos que o caso requer. O corpo foi removido do local pela equipe de plantão e encaminhado para o Hospital Municipal de Breves para o exame necroscópico. Obrigado, Eni, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa história revoltante que infelizmente aconteceu aqui em Breves. A gente espera que as autoridades possam apurar de forma detalhada, fechando o inquérito, encaminhando para o Ministério Público, para o Judiciário, para que de fato o responsável, caso seja comprovado isso nos autos, possa ser criminalizado por esse crime tão revoltante e brutal.
Seguindo a programação aqui da Marajó TV, enche imagem na tela para mim. A nossa equipe está acompanhando essa história de um confronto entre um policial militar e um homem aqui no centro da cidade de Breves, um tiroteio. Segundo as primeiras informações que nós já temos, a pessoa que trocou tiros com o militar, que efetuou o primeiro disparo, já foi detido por porte e posse ilegal de arma de fogo. Ele estaria armado, né? E foi justamente quem efetuou o primeiro disparo. O PM reage e esse confronto, olha só como acontece. Em via pública o confronto, as pessoas aí literalmente correndo, tentando se abrigar, enquanto os dois trocam tiros. As informações que nós temos é que o civil foi ferido. O civil, o jovem, foi ferido no pé. O policial militar saiu ileso, mesmo assim o armamento dele foi apresentado na Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, bem como um processo de investigação foi instaurado para apurar as circunstâncias. Já o cidadão aí, pelo porte e posse da arma de fogo, vai responder a esse processo criminal. Amanhã a gente vai trazer mais detalhes aqui na tela do Balanço Geral. Agradecendo o carinho da sua audiência e a sua companhia. Às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó para você estar muito bem informado. E eu volto amanhã, se Deus quiser.